O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre do ano de 2019. O título e tema do trimestre é Grandes Doutrinas da Bíblia. E isso para as classes de jovens e adultos na nossa Escola Bíblica Dominical. A lição que estamos no presente tempo é a lição de número 10, com o título A Doutrina sobre a Igreja. Temos a leitura bíblica em classe em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 a 20 e o verso 27, que assim traz para nós: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o verso 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. O texto em si já fala da igreja como sendo uma unidade, um corpo. E como somos muitos, cada um de nós parte, membro, célula de um único corpo, voltando a dizer, em que Cristo é a cabeça. Nosso texto áureo está em Mateus capítulo 16, verso 18, quando Jesus mesmo disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É importante esse texto áureo ter o cuidado, porque há quem venha a ter um entendimento incorreto de que a base da igreja seja Pedro ou algum seu sucessor. Nada disso. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta, falando dele, Jesus, esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se fosse Pedro, a palavra não seria esta. Entendam bem a parte gramatical também do texto para entenderem de forma correta. Jesus é base, é fundamento, o que depois vai ser falado também em outras passagens da Bíblia, quando Paulo discorre sobre esse assunto. Continuando um pouco mais, o nosso esboço para o desenvolvimento da nossa lição tem os 3 tópicos padrões que temos usado, onde o primeiro tem o título A Origem da Igreja, e o segundo tópico A Natureza da Igreja, e finalmente a obra da igreja. Dando sequência,
Passando já à introdução, consideremos: embora a salvação seja individual e dependa da operação eficaz do Espírito de Deus no coração do homem, e haja muitos que confessem falsamente o Evangelho, a doutrina bíblica também contempla a necessidade de que os fiéis se reúnam como um povo, a fim de desenvolverem sua salvação em comum e cumprirem o propósito especial que Deus definiu para esta instituição única, chamada de igreja. Sempre foi vontade de Deus e é do seu projeto que todo o seu povo esteja junto, interligado de alguma forma, uns assistindo os outros em todo o tempo. Agora, o que acontece é que na vida física, muitas das reuniões dos santos vêm a ser prejudicadas pela atuação, presença de falsos crentes. Isso sempre existiu, joio no meio do trigo. Mas Deus sabe diferenciar quem é dele, quem não é. E a obra de Deus permanece através dos séculos, apesar de muitas vezes a aparência ser prejudicada. Mas Jesus disse que o reino dele não vem com aparência exterior, então nem é conforme podemos ver com nossos olhos, mas aquilo que Deus contempla e conhece como sendo o seu povo. Mas continuemos um pouco mais. Passando à frente no nosso esboço, o próximo tópico é a origem da igreja. Vamos falar um pouco sobre a origem da igreja. No nosso material de classe, num primeiro parágrafo, tem um subtítulo: no princípio. Qual é a origem da igreja? Como é que foi no princípio? Assim podemos estar lendo esse texto: que Deus não queria que o homem cumprisse o seu propósito só, mas em sociedade, vê-se desde o princípio por ter-lhe criado uma companheira e ordenado que tivessem grande descendência. Mas mesmo depois, multiplicando-se a iniquidade entre os homens, Deus preservou os pais da corrupção daquela sociedade e os manteve unidos em uma sociedade que invocava e temia o seu nome. A princípio, essa sociedade confundia-se com uma linhagem dos filhos de Adão, depois com uma família em particular, em Abraão, e por sua vez tornou-se um grande povo, Israel. Vamos entender o princípio: Deus criando Adão e Eva, já foi uma pequena sociedade, e deveriam gerar filhos, se multiplicar. Era a família que normalmente todos estão juntos, os filhos com seus pais, depois netos, estendendo a família, bisnetos, crescendo o grupo familiar. Esse é o projeto de Deus, de um povo que Ele queria que fosse seu. Só que as coisas vão tendo início, Deus colocando os poucos e depois definindo mais precisamente quem é este povo. Mas entendamos ainda na origem. Já temos no princípio Caim se afastando e tendo uma descendência separada, mas por outro lado temos em separado um grupo que buscava a Deus, porque depois Adão e Eva tiveram a Sete, e depois Enos, e esse grupinho que depois vai se multiplicar, está buscando a Deus. Dali se destaca Enoque, e mais à frente se destaca Noé. Mas é um grupo que nós poderíamos chamar igreja. Mas com o tempo, nas coisas aparentes e do mundo físico, muitos se desviam, a igreja se desvia, mas Deus conhece ainda separar, sabe separar os que verdadeiramente continuam sendo
o seu povo, a sua igreja. E na sequência, depois do período antes do dilúvio, vem o pós-dilúvio, vem o destaque de Sem, onde o seu Deus seria bendito, falando dele como oráculo de Deus na face da terra. Depois Abraão, Deus chamando, e dele, Abraão, constituindo uma nação que é o seu povo, o Israel. Nós temos muitos textos na Bíblia, em particular em Gênesis, sobre isso, mas coloco destaque somente 2 textos, como em Gênesis capítulo 4, versos 25 e 26, que para nós traz essa mensagem. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Aí já temos um destaque, uma característica daqueles que formam o grupo, povo que é de Deus, aqueles que invocam o seu nome. Mais à frente vai se falar aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Já em Gênesis 17, verso 3, entrando Abraão, a palavra que vem a Abraão é essa: então caiu Abraão sobre o seu rosto, quando Deus lhe aparece, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Então textos como esse já vão denotando, mostrando a formação do chamado povo de Deus, ajuntamento, congregação de Israel, palavras muito usadas. Mas continuando ainda nesse primeiro tópico, a origem da igreja, a sequência depois de Abraão no seu multiplicar, no estender grandissimamente a sua descendência, vem a continuidade. Israel no deserto. É no Egito, porém, ou mais propriamente no deserto, que se dá a consagração de Israel como reino sacerdotal e povo santo. Palavra de Êxodo, capítulo 19, versos 3 a 6. Deus se voltou para eles e os salvou como povo, fez concerto com o povo, deu-lhes solenidades que eram santas convocações. Por fim, revelou na figura do tabernáculo o seu desejo de habitar no meio deles. Assim, embora a palavra igreja não apareça no Antigo Testamento, volto a frisar, assim, embora a palavra igreja não apareça no Antigo Testamento, ao se referir a Israel como congregação, assembleia, ajuntamento, palavras que têm o mesmo sentido de igreja, Deus os constituiu como sua igreja em tempos passados, privilegiando-os com as bênçãos especiais e fazendo deles suas testemunhas perante as nações. Então estejamos atentos.
Em Abraão, uma pessoa, depois vem o plano de Deus se estendendo até formar um grupo grande, um povo, uma nação. E Deus fala bem claro: reino sacerdotal, povo santo e povo dele e de quem ele era Deus. Atentemos a isso. Não se fala igreja no Antigo Testamento. Precisamos compreender isso. A palavra igreja já vem do grego, palavra usada mais no Novo Testamento, porque, vamos dizer assim, o Novo Testamento escrito em grego, conhecido, difundido, espalhado em grego. E a palavra usada para o ajuntamento dos santos, dos irmãos, da igreja, era essa mesma palavra, eclésia no grego, que significa reunião, assembleia, ajuntamento, congregação. Então, por que igreja não aparece no Antigo Testamento? Por que essa palavra não aparece? Porque o Antigo Testamento foi escrito mais em hebraico. Agora, quando vem o Novo Testamento, a palavra que significa ajuntamento, grupo, assembleia, reunião, já é igreja. Então nós temos lá no deserto uma igreja, um ajuntamento, uma congregação dos filhos de Abraão, Isaque e Jacó, a quem damos o nome Israel, povo de Deus. Isso que nós precisamos entender. Então o povo de Deus já está aí, e é a igreja já com um número grande, e conforme a simbologia que Deus já falava, a igreja tem que estar com Deus e no deserto, e não participando ou vivendo no mundo ou no Egito, que espiritualmente é o próprio mundo. É isso que nós precisamos compreender desse Israel, desse povo de Deus, dessa igreja, desse ajuntamento no deserto, povo de Deus. Observem, por exemplo, textos nas Sagradas Escrituras que colocam para nós assuntos sobre este assunto. Assim, Isaías 43: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. No verso 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Observe essas colocações, Deus destacando Israel, o povo dele, descendência de Jacó. Sim, lógico que na sequência anterior, Isaque e Abraão anteriormente, mas Deus dando tudo por este povo, separando essa multidão dentre todos os povos para serem o seu povo, o seu ajuntamento de gente, ou congregando os que são seus, ou a sua igreja, a Assembleia dos Santos. Expressões diversas que significam a mesma coisa. Mas observem, por favor, que lá no passado, num povo que Deus chamou, nem todos que eram de Israel de fato eram israelitas. Ou seja, sempre existiu um povo de Deus, e muitas vezes, para quem olhava só os que tinham defeito, achava que Israel era defeituoso, com tanta gente infiel, tanta gente se desviando de forma absurda, mas não era de Deus. Estavam no meio do povo, mas Deus conhecia que não eram seus, e Deus sabia fazer a diferença dos que eram dele e dos que tinham nome como dele, mas não eram. Outra passagem para lembrar que Deus estabelecia o seu povo era quando ele dava ordens
não só os mandamentos, mas os estatutos, as comemorações e etc. Assim, em Levítico, por exemplo, verso 1 e 2, no capítulo 23, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. E Deus prescreve, vamos dizer assim, o viver comum da nação ano após ano. É Deus constituindo o seu povo e dando todas as orientações do seu viver diário, também nos diversos meses e no ciclo normal de ano após ano. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 7, Moisés destaca essa separação e essa excelência entre os povos quando diz: porque que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos justos, ou tão justos, como toda esta lei que hoje dou perante vós? Então, aí está Deus organizando o seu povo no deserto, progressivamente, numa caminhada, até chegar a um conhecimento, um viver pleno e poder então entrar na terra prometida. Observe que o Israel, o povo de Deus, ali no deserto, é o que nós temos hoje do povo de Deus no deserto deste mundo. Igreja naquele tempo passado, com o nome de Israel invisível segundo os olhos humanos, e hoje o Israel de Deus, que ainda que podemos estar ajuntados em grande número, continua Deus conhecendo os que são seus. Deus tem um povo na face da terra. Até mesmo naquele tempo de Elias, em que Elias achou que estava sozinho, sobrei só eu. Deus diz: não, tem 7.000 os que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Assim hoje, irmão, o mundo pode estar todo perdido, mas Deus tem o seu povo e Ele sabe quem é. Portanto, não vamos nos levar por algum tipo de desânimo, achando que o povo de Deus não está aqui, que todos se desviaram, palavra como de Elias, mas vamos estar entendendo, Deus tem os seus. No momento certo aparece gente para fazer a obra de Deus, não sabemos de onde. Sempre vai ter um Daniel, nós teremos sempre com a possibilidade de contar com amigos de Daniel, também podemos estar contando com Mardoqueu, Esther, Ruth, a gente nem imaginava, mas também tem Ruth e tantos outros que aparecem no momento certo. Ou seja, Deus traz, revela os seus instrumentos, dentro da ideia de membros de um corpo, aquele que vai estar atuando no momento especial. Muito bem, continuando um pouco mais, num terceiro parágrafo, ainda desse primeiro tópico, a origem da igreja. Agora chegamos em Cristo na cruz. Nós vimos a origem da igreja no princípio, o seu início, depois mostrada essa igreja, este povo, esse ajuntamento no deserto, e agora em Cristo na cruz. Nosso material de classe, desse material nós tiramos este resumo: com a vinda do Filho de Deus ao mundo, o propósito de Deus em relação ao seu povo se revela de um modo mais pleno. Afinal, Cristo veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Com o seu sangue derramado na cruz, Ele resgatou a igreja e estabeleceu um fundamento inabalável para tornar a congregá-la e edificá-la até o fim,
provando seu amor e cuidado como de um marido pela sua esposa, para apresentá-la a si mesmo gloriosa. E se, por um lado, a quase totalidade de Israel rejeitou essa provisão de Deus em seu Filho, Jesus, por outro, uma grande massa de povos foi alcançada pela graça e, crendo no Evangelho, foram unidos ao remanescente israelita, formando um só povo com os mesmos privilégios. E assim, pela igreja, se manifesta um grande mistério, em que o verdadeiro Israel não é aquele que se gloria em suas prerrogativas carnais, mas aquele que está na esperança da promessa, como Abraão, Isaque e Jacó. Agora vamos entender e observar. Jesus está no meio do seu povo, o Israel, povo de Deus. Que maravilha! Mas não foi bem assim. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ou seja, o Israel, povo de Deus, não aceitou o seu Senhor, rejeitando. E observem a expressão de Jesus: matemos o filho, fiquemos com a herança. E de fato, a maioria do povo de Israel, matando Jesus, rejeitando o Filho de Deus, tomaram a religiosidade judaica como sua e se gloriando em terem descendência carnal em Abraão, de terem o poder de estarem à frente do povo e dentro da ideia de serem a religião de Deus no mundo, o povo de Deus. Mas não eram. A palavra que Deus disse a Oséias: não é meu povo. Mas os poucos que aceitaram a Jesus, esse sim, aos olhos de Deus, era o Israel de Deus. O outro era o Israel rebelado, perdido, que se desligou de Deus. Mas os poucos, ainda que milhares, mas em relação ao todo, poucos, continuaram fiéis a Deus. Eram a igreja de Deus, o povo de Deus, a congregação de Deus, o ajuntamento de Deus, a assembleia de Deus. E com esses se agregam depois os gentios, através da obra no Calvário, Jesus morrendo por todos. E a expressão: quando eu for levantado da terra, atrairei a mim todos. Aí temos aquilo que parecia estar só preso na descendência de Abraão, parecia, porque já desde o princípio, começando no próprio Abraão e no próprio Isaque, eles não eram um povo. E a origem de Abraão é Caldeia, para depois vir a formação do povo propriamente dito. Mas no fato de Abraão não ser de origem, digamos assim, em Israel, em Canaã e outras expressões mais, para mostrar que em Abraão seriam congregados todos, os da circuncisão e os não da circuncisão. Ou seja, todos que tiverem a fé de Abraão são admitidos como povo de Deus, não importando se é descendência carnal de Abraão ou não. E no passado, volta a este assunto, nós já temos Raabe, já temos Ruth, que eram pessoas que não eram israelitas, mas foram admitidos. E se formos notar mais, percebemos na história midianitas, também gente de Jerusalém, dos jebuseus, que se agregaram ao povo, ficaram no meio do povo, e muitos acompanharam o seguimento do povo de Deus. E vemos em Jesus Cristo a chegada dos samaritanos e os gentios, e ele derribando a parede da separação e fazendo um povo só, a congregação de Deus, o ajuntamento dos que são de Deus, a igreja de Deus, a assembleia de Deus, que agora é composta de israelitas,
Os que foram fiéis no tempo de Jesus e aqueles que se agregaram a eles, samaritanos e todos os gentios. Isso que nós precisamos estar compreendendo. Por isso vamos continuar entendendo. Tem muitos se dizendo israelita, como no tempo de Jesus, mas muitos não eram de Deus. E hoje tem muitos dizendo que são cristãos, que são o povo de Deus. Aquele que invoca o nome de Jesus, aparte-se da iniquidade, aparte da idolatria, aparte da prostituição e tantas coisas mais, na instrução de uma santificação para Deus. Dentro destas palavras que temos falado, quero colocar 2 textos. Atos capítulo 20, verso 28, quando Paulo falando àqueles que eram da Ásia, dizendo: olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentardes à igreja de Deus que ele resgatou, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem é a igreja de Deus? Aqueles que Jesus resgatou pelo seu próprio sangue. E aí não tem nacionalidade. Todo o mundo é de Deus, todas as pessoas são de Deus, todos são chamados à salvação em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 5, verso 25, a ideia de uma união como de um casamento, no que deve ser, união duradoura, e tão somente a morte pode separar. Aí vem a palavra, Efésios 5, 25, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. Entre os homens se pode dizer casamento em todo o tempo em que ambos viverem. Agora com Cristo Jesus, Jesus não morre, e a igreja também ganhou vida eterna. Então a união de Cristo e a igreja é uma união eterna. E observe bem, se o casamento se dá uma união, vamos dizer assim, no aspecto físico, primeiramente, isso se vê, mas na união de Cristo e a igreja, ele e seu povo, é uma união em espírito. Assim como dois num casamento fazem um só corpo, também Cristo e a igreja formam um só corpo, mas em espírito. É uma união muito mais intensa, tão duradoura como a eternidade. Para nós entendermos o que é a igreja, é nosso Deus e o seu povo, unidos para sempre. E essa união, vamos colocar, quando chegarmos no céu, nós vamos ver a precisão disso. E que para o que? Agora nós não temos palavra para descrever, porque tudo é em nível espiritual. Mas em breve chegamos lá e podemos hoje estar já desfrutando um pouco desse fato e desse entendimento. Mas continuemos um pouco mais em alguns textos bíblicos, como em João capítulo 10, verso 14 a 16, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Outra vez, por favor, entendamos, tem um pequeno rebanho, em que Jesus é o Senhor, pastor dessas ovelhas.
Esse pequeno rebanho era o Israel fiel a Deus. Isso nós precisamos entender. O Israel fiel a Deus é o pequeno rebanho. Jesus disse: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas me conhecem. Mas os outros israelitas rejeitaram Jesus, clamaram diante do apelo de Pilatos: crucifica-o. Rejeitaram, mas outros ficaram. Ovelhas do Senhor, pequeno rebanho. Mas Jesus diz: tem outras ovelhas pelo mundo todo, e convém agregá-las. Observe, por favor, agregá-las, trazer gentios, samaritanos para aprisco de Jesus. Não é dois povos, o Israel fiel e os gentios, não. É o Israel fiel acrescentado, aumentado, multiplicado pela chegada dos gentios como rebanho conquistado, comprado por Jesus na cruz do Calvário. Muitos colocam Israel e gentios. Gentios é a igreja, e Israel é o Israel de Deus. Não, o Israel de Deus é o povo de Deus, composto de ovelhas do Israel fiel e as novas ovelhas que seriam acrescentadas. Não tem divisão, é um conjunto só, e um povo só, um rebanho só. Por isso vão entender: a oliveira ou a figueira está ali cheia de galhos, muitos não davam fruto, foram arrancados. Permaneceu a árvore, e a essa árvore foram enxertados os gentios. Então a árvore é a mesma, só com galhos de origem em Abraão e com galhos agora acrescentados, que são os gentios. Mas a árvore, a figueira, a oliveira é o mesmo povo de Deus, a mesma árvore. Isso que nós precisamos compreender. Enquanto muitos separam em dois povos, Jesus não tem dois povos, um povo só, porque é um corpo só. Isso que nós precisamos estar compreendendo. Mas dentro dos textos bíblicos, Efésios 2, verso 11: portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E o verso 19: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E Deus não tem duas famílias, é uma família só, é um povo só. Tudo nós precisamos entender, irmãos. Por isso que Adão teve uma Eva, e Cristo tem um povo, que é a sua esposa, a nação de Israel, vamos assim estar dizendo, que em espírito forma uma comunidade só, de gente de todas as origens. Prosseguindo, depois de falar da origem da igreja, o seu princípio, e agora concluindo com em Cristo Jesus a união de todos os povos num povo só de Deus, os que vêm a Cristo, nós temos um segundo tópico, a natureza da igreja, e estaremos estudando primeiro no subtítulo, sua espiritualidade. E continuemos dentro do nosso texto de classe. Existem várias concepções errôneas sobre a igreja, a maioria delas confundindo sua natureza divina com a das denominações, convenções e outras entidades humanas que tomam o nome de igreja. Entendamos que a igreja é a reunião ou associação daqueles que foram chamados pelo Evangelho e salvos do mundo para participarem do reino de Deus. É o próprio Cristo quem os reúne em si e sobre si mesmo,
como que edificando um templo para a morada de Deus. Pela sua existência em união com Cristo, a igreja também é comparada ao seu corpo, ou seja, a uma extensão do próprio Senhor neste mundo. Por isso vamos compreender bem isso. No tempo de Elias, todos se desviaram. Bom, aqueles que tinham um título de povo de Israel, a maioria se desviou no tempo de Acabe em especial, seguindo a Baal e deixando o verdadeiro Deus. Idolatria. Deixar o verdadeiro Deus para seguir alguma coisa que não é nada. Talvez uma estátua confeccionada por mão humana, inerte, que não pode fazer nem bem e nem mal. Que absurdo. Se todos estão olhando isso, e até o Elias, Deus corrige: não, o meu povo não é esse. O meu povo é você e 7.000 joelhos que não se dobraram ainda. Isso nós precisamos entender. Deus conhece o que é seus, e não é na visão dos homens. O reino de Deus não vem com aparência exterior, está no meio de vós. E Deus conhece. E os que são de Deus, de alguma forma, se ajuntam, se entendem pela comunhão do mesmo Espírito de Deus. Esses nós precisamos estar atentos. Nós estamos no fim dos tempos, irmãos, é difícil. No tempo dos apóstolos parecia que a igreja é visível, clara. Quando todos que vinham a Cristo, já ressuscitado e já tinha subido para o céu, e tinham todas as coisas em comum, parecia que a igreja é aquele ajuntamento visível. Mas no meio deles aparece gente ruim. Era pouquinho, né? Ananias, Safira, mas tinha um tal de Simão também entre os samaritanos. Um ou outro eram repreendidos, ou o juízo de Deus condenatório vinha logo, morriam. Ali era mais igreja de Deus visível quase, com uma ou outra exceção. Mas no fim dos tempos, irmão, está difícil. Quantos se dizendo igreja de Jesus? E cada um com um comportamento mais absurdo, contrário à santidade de Deus. Então precisamos compreender, isso não é igreja de Jesus. Hoje qualquer agrupamento aí se ajunta e fala que é igreja de Jesus. É mesmo? Por isso que já em Apocalipse dizia que o Senhor trará juízo daqueles que dizem ser e não são. E Deus vai destacar aqueles que verdadeiramente são o povo dele, a igreja dele. Por isso que é tudo em nível espiritual. Esta é a espiritualidade da igreja. Não é pela aparência, não por estar junto nessa sala, não, é por estar em Cristo Jesus. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito. Vamos entender assim. Onde hoje está difícil, muitas instituições religiosas e com ensinos segundo a norma dos homens, parecer dos homens e não segundo as Escrituras. Mas vendo alguns versos como modelo dentro deste assunto para a classe, colocamos Efésios 2:20, quando a palavra fala: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Olha como Paulo coloca para nós nesta carta. Estamos sobre o fundamento que é Cristo Jesus, fundamento dos apóstolos. Vamos destacar o fundamento dos apóstolos, que Jesus Cristo é o Senhor, é a pedra de esquina. Em Pedro 2,4, a colocação de Pedro é dessa forma: e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens,
mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então imagine a pedra fundamental que é Cristo, e nós sendo sobre esta pedra fundamental edificados, pedra sobre pedra, até formar o prédio todo espiritual. Não é visível com olhos humanos, mas Deus está construindo esta organização viva, pedras vivas, templo de Deus. É a igreja do Senhor. Em Efésios 1, verso 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha, um modelo é um edifício, em que cada um de nós é uma pedra nesse edifício. Em outra colocação, é um corpo, em que Cristo é a cabeça, e nós, membros. Mas parece ser muito, né? A gente ser um membro, uma mão do corpo de Cristo, é muita coisa. Nós somos uma célula de algum lugar do corpo de Cristo, face à multidão incontável dos que formam o povo de Deus. Assim, continuando ainda, dentro da nossa lição, a natureza da igreja, nós temos agora a sua universalidade. A igreja não está presa, restrita em alguma coisa, não. Assim, nesse subtítulo, sua universalidade, podemos tirar do material de classe o texto: a igreja não está limitada a território, tempo ou qualquer forma de mensuração humana, mas onde os fiéis se reunirem, aí ela está presente com Cristo. É uma realidade universal a ser revelada no último dia, mas objetivamente manifesta-se na forma de igrejas espalhadas pelo mundo todo, onde os propósitos e deveres estabelecidos por Deus para o seu povo são cumpridos. É verdade que muitos se unem à igreja nesse segundo aspecto, sob uma falsa confissão, mas isso só confirma o que o Senhor Jesus já havia dito, que muitos estariam bem próximos do reino dos céus, mas nem todos se beneficiariam dessa proximidade para a salvação, e que entre o próprio povo de Deus haveria apostasias, divisões e heresias provocadas pelos falsos crentes para a provação dos fiéis. Lógico que esses não são povo de Deus, estão no meio do povo de Deus como se fossem povo de Deus. Datã, Coré e outros mais. Mas Deus conhece os que são seus, e esses aos poucos foram rejeitados e tombados no deserto, para entrar o verdadeiro Israel na terra prometida. Precisamos compreender isso. Agora vou entender. Devemos estar juntos assim, muito bom viver em união, mas existe a união espiritual, que não podemos agora, neste momento, estar em plena comunhão, união com toda a plenitude da igreja em toda a face da terra, com o esquimó crente lá no gelo, ou com algum lá no deserto do Saara, ou algum lá no extremo contrário do globo terrestre, no Japão. Unidos, como? Na mesma comunhão do Espírito. Ou seja, o Espírito de Deus nos une, a distância não importa, teremos o mesmo sentimento, a mesma orientação. Como, por exemplo, Deus pode convocar todo o seu povo para um período de oração ou de jejum, e todos são de Deus, ouvindo esta colocação, de norte a sul, leste a oeste, estarão obedecendo a palavra do Espírito. Todos nós unidos no mesmo propósito, jejum e oração. Qual o propósito? É o que o Espírito de Deus vai estar revelando em cada coração. Unidos, não juntinhos no calor humano, carnal, mas unidos em espírito por todo o mundo. Vendo textos bíblicos
que poderiam ser utilizados nisto. Nós temos Hebreus 12, verso 23, quando o escritor refere-se à igreja desta forma: a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados. Falando ele desta união, esse achego de todos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, ou esse achego a Deus de todos que são dele. Em Apocalipse 7, verso 9: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Todos que são de Deus, o povo de Deus, todos, sem exceção, são comprados pela vida de Cristo Jesus. A expressão é pelo sangue de Jesus, mas Jesus deu sua vida em resgate nosso, para pertencermos a Deus. Em Atos capítulo 9, verso 31: assim pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Olha, fisicamente parece que estamos distantes, mas unidos, e todos demonstram a universalidade da igreja. Não está restrita a uma descendência de Abraão e numa terra de Canaã, junto ao Mediterrâneo. Não, o povo de Deus está em toda a face da terra, vindo eles de muitas nações e tribos, povos e línguas. É universal, e isso nós entendamos em todos os séculos, em todos os milênios. Sempre Deus tem um povo, de geração em geração. Continuando, um terceiro parágrafo, ainda falando da natureza da igreja, sua organização. Já temos falado um pouco disto, mas vamos colocar debaixo desse título outra vez, com outras palavras: organização da igreja, mostrando a sua natureza. Voltando à figura do corpo, chamamos a atenção para o fato de que, embora a graça seja comum a todos os fiéis, aprove a Deus manifestá-la de diversas maneiras na igreja. Assim como um corpo em que cada membro possui uma função distinta e vital para o todo, cada fiel também é integrado à igreja, a essa comunidade, a esse congregamento de pessoas, e tem a sua posição nela definida pelo Espírito de Deus. A partir desta consideração, somos estimulados a ter cuidado uns com os outros, independentemente da sua obra na igreja. Então observem, a ideia de corpo volta outra vez. O corpo está aí, nosso corpo é o modelo, formado de partes diferentes, mas todas elas bem orientadas para se completarem no domínio e comando da cabeça. E a cabeça do povo de Deus é Cristo Jesus, e nós, em conjunto, o corpo, individualmente, uma parte útil operante neste corpo. Assim podemos estar vendo o capítulo 12 de Coríntios, fala bem claro para nós. O texto pode ser todo ele, Coríntios 12 praticamente, mas destaquemos uns textos. Primeiramente, verso 7 até o verso 13, que diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, a outra a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros,
E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. A colocação em Coríntios é bem clara, a diversidade. E essa colocação fala em termos abstratos do que é a função de cada um segundo o dom que Deus deu. Alguém fala em línguas, outro interpreta, outro tem o discernimento de espírito, outro dom de curar, e assim a variedade é enorme. Não é só essas citações de Coríntios 12, não. É uma variedade que nós não conhecemos, ou cada um de nós é esta variedade, que juntos vamos assistir uns aos outros, segundo o propósito de Deus. Mas continuando um pouco mais, ainda em Coríntios 14, falando de corpo, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então observe, o corpo é um, mas numa variedade enorme, e essa variedade somos cada um de nós, todos aqueles que por todo o mundo e todas as gerações, em todos os séculos e milênios, têm sido de Deus. E essa plenitude, somando todos os de milhares de anos agora e até a vinda de Jesus, vai ser uma unidade só nos céus. Só lá teremos essa plenitude, agora visível, mas no nível espiritual, nos céus de Deus. Continuando ainda no nosso esboço, depois de ter falado da origem da igreja e a natureza da igreja e nos seus subtópicos, nós vamos falar agora a obra da igreja, o trabalhar da igreja, a tarefa da igreja, o seu dia a dia, o cotidiano como povo de Deus. No deserto eles tinham que caminhar junto de Deus, Deus morando com eles. E todo dia o comparecimento no santuário para o momento de sacrifício, de louvor, de ofertas, de adoração e etc. Mas vamos lá, a obra da igreja. Um primeiro subtítulo, seu mandato. Tem uma ordem sobre a igreja. A partir das últimas palavras do Senhor Jesus, antes de voltar para o Pai, podemos deduzir que a principal obra da igreja consiste no ministério da palavra e das ordenanças instituídas por Cristo, batismo e ceia. Em primeiro lugar, a igreja tem o dever de testemunhar a ressurreição de Cristo diante de todos os homens, conclamando-os ao arrependimento e ao perdão dos pecados pela fé no seu nome. Depois receber aqueles que de bom grado recebem a palavra mediante o batismo em águas. E ato contínuo manter o discipulado dos crentes mediante o ensino da boa e santa palavra de Deus, em toda doutrina, exortação e repreensão, até que o Senhor volte. A ceia, por sua vez, constitui o solene memorial da morte de Cristo, em que a igreja dá testemunho da sua fé em seu sacrifício e da esperança da sua vinda. Então existe a ordem clara de Jesus sobre isso para a igreja: pregar o evangelho, né? E aqueles que creem batiza, e depois congrega-os e continua-os a ensinar todas as coisas. É uma primeira colocação. E depois continuando esse processo, testificando diante do mundo e na comunidade, uns aos outros se assistindo em amor. Aí os dons exercidos no meio do povo de Deus, uns complementando os outros. Muito bem,
Nós temos alguns textos, ou na verdade nas escrituras vários textos, mas estamos tirando somente 2 aqui, que é 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, que fala da ceia, o que nós temos mensalmente já citado e juntos temos publicado. A palavra que diz: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Agora, se atentarmos bem, a nossa reunião diante de um pão colocado sobre a mesa e o cálice com o vinho são representativos daquela comunhão que tem que existir constantemente, dia após dia, instante a instante. Porque se podemos comer o pão e beber do cálice somente uma vez, conforme nossa colocação, por mês, entretanto devemos estar participando do pão verdadeiro e do vinho verdadeiro, Espírito e Palavra de Deus, continuamente. Então vamos estar atentos a isso. E com isso estamos anunciando a morte do Senhor. Ele morreu por nós e virá nos buscar. É constante isso, a vida da igreja, essa vida de comunhão com Deus, em espírito, em verdade. A nossa reunião aqui é uma oportunidade por mês só, e o que o Senhor quer é algo contínuo. Como Enoque andava com Deus, se andarmos com Deus, de repente virá o nosso arrebatamento e estaremos no céu com o Senhor. Nesse texto nós temos, ou nessa apresentação de textos, Marcos 16, verso 15. Eu tomei Marcos, mas poderia ter tomado Mateus, poderia ter tomado Lucas, porque os 3 evangelistas falam a mesma coisa: o mandamento, a ordem que Jesus deu ao deixar os seus discípulos aqui na terra. E a palavra de Marcos 16, 15 e versos seguintes traz para nós o texto: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha aí as ordens que Jesus deu para a sua igreja. Dentro desse subtítulo, a obra da igreja é obedecer o mandato, a ordem, o ide, dado por Jesus. Continuando em um novo parágrafo, um novo subtópico: sua comunhão. De novo, é o mesmo assunto, mas colocado agora mais precisamente nesse título, comunhão, sendo que a colocação anterior é forma de mandato, do ide, do viver em união, participar do pão e do cálice, se o faziam fisicamente, mas que o façamos espiritualmente. E ainda nesse aspecto da continuidade da obra da igreja, subtítulo 2, sua comunhão, e o texto do nosso material de classe: não apenas para cumprir o mandato de Cristo, mas os crentes também devem se congregar em razão dos benefícios insubstituíveis da comunhão. Através das palavras, das orações, dos louvores, dos dons espirituais, das confraternizações e da disciplina, Deus infunde em nossos corações ânimo, contentamento, amor, misericórdia, consolação, temor, enfim, todo o fruto do Espírito para o nosso aperfeiçoamento. Assim podemos entender a perseverança cotidiana dos santos em Jerusalém.
recém-despertados pelo derramamento do Espírito, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 e 44, e nas orações. E a gravidade com que o escritor inspirado nos alerta a não abandonarmos nossa congregação, como é costume de alguns. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, versos 24 e 25. Então observe, a comunhão é necessária. Atentemos para os dias que tivemos de congresso, né? Todos reunidos aqui juntinhos, né? Juntos louvando, juntos ouvindo a palavra. Um prega, o outro ouve, e outros glorificam a Deus, e profecias no meio do povo, e palavras de consolação por outros irmãos correndo entre um e outro, trazendo a mensagem. Essa confraternização, essa união, o estar juntos é importante. Imagine se cada um de nós tivéssemos um videozinho particular nas nossas casas, pregador aqui e a gente em casa, deitado, sentado na rede, tomando café, sei lá o que. Teria comunhão? Estaremos na mesma sintonia de um canal que mostrava a todos a mesma coisa, mas o calor humano, a presença, e um encontra o outro, abraçar, falar, trazer algo mais que Deus daria distribuído entre nós? Não haveria. Portanto, se temos algum irmão aqui ou irmã que gosta de só ouvir as pregações via internet, é bom deixar disso. Precisamos ter esse calor humano aqui, né? Juntos, assim como Jesus andava e os discípulos juntinhos com Jesus, vendo, participando, né? Aprendendo na prática o viver em comunidade. Esteja a isso. A atualidade nossa nos dispersa, crendo que pelo WhatsApp eu fico sabendo qual foi o culto, ou pelo outro canal qualquer, internet, eu consigo ver toda a pregação. Você vê, mas sentir não sente. E distribuir, viver e compartilhar o seu dom ou o dom dos outros em seu favor, você não terá isso. Você não terá. Portanto, lembremos do salmo que diz: ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união, porque é nessa união que vem o óleo sobre a cabeça e escorre pela barba por todo o corpo. Isso significa o quê? Que quando estamos reunidos buscando ao Senhor, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente, e do céu vem a unção sobre Jesus, vamos dizer assim, a cabeça, e ele reparte por todo o corpo, atingindo cada um de nós. A unção do Espírito, conforme a necessidade de cada um, ou conforme o propósito de Deus no viver nosso. Muito bem, nós podemos ter conosco vários textos bíblicos, e outra vez eu apresento um só, Colossenses capítulo 3, verso 12 e versos seguintes, quando nesse subtítulo, sua comunhão, nós temos esses versos. Colossenses 3, verso 12 em diante: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. Aí, lembremos que uma passagem semelhante é aquela de Coríntios capítulo 14, quando diz que quando nós nos reunimos, aí temos a edificação um dos outros,
A palavra em Coríntios 14, verso 26, Paulo diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Está juntos. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação de uns com os outros. Observe como é importante reuniões daqueles que são do Senhor, para ali ministrarem os seus dons ou receberem a ministração dos dons dos outros. Muito bem, essas são as colocações nossas dentro deste esboço, falando da origem da igreja, da natureza da igreja, a obra da igreja, a tarefa dada por Deus a nós, e sim encerramos nossa lição de hoje numa palavra de conclusão que diz: devemos nos considerar bem-aventurados por fazermos parte da igreja de Cristo, amada por Ele desde a eternidade, como sua esposa, pela qual Ele morreu, e que Ele aperfeiçoará para apresentar a si naquele grande dia da sua vinda. Amemos a igreja, perseveremos na sua comunhão e sirvamos uns aos outros conforme a medida da graça que Deus nos concedeu. Lembrando que todo este nosso assunto foi dentro do esboço apresentado, com os tópicos: origem da igreja, a natureza da igreja, a obra da igreja. E que o texto áureo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja, ponto importantíssimo, está edificada sobre Cristo Jesus, pedra viva, eleita, preciosa, sim, escolhida por Deus, colocada por Deus, e nós sobre esta pedra teremos edificação, e força alguma será capaz de nos tirar da ligação com Cristo, nos arrancar desse corpo de Cristo, de forma nenhuma. Que Deus assim nos abençoe, em Cristo Jesus, amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.